Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karine, eu sou professora de Química aqui do cursinho. Hoje a gente vai ter uma aula com esse cara aqui, ó, o Linus Pauling. E hoje nossa aula é sobre distribuição eletrônica. A gente vai ver um pouco sobre a distribuição dos elétrons e o diagrama desse cara que ajuda a gente muito a fazer isso. Nas últimas aulas, a gente viu que o núcleo do átomo, ele é constituído por prótons e nêutrons, e através desse número de prótons e nêutrons a gente consegue descobrir número atômico e número de massa. E além disso, nesse átomo eu tenho uma região chamada de eletrosfera, em que segundo a última definição de modelo de átomos que a gente viu, que é fala um pouquinho sobre Bohr, que eu tenho camadas ao redor desse núcleo onde ficam os elétrons, que são os níveis de energia, certo? E a aula de hoje, basicamente, com a nossa amiga Dora Aventureira, é justamente onde está o elétron. Bom, a gente vai começar a discutir um pouquinho mais sobre os níveis de energia, como a gente hospeda esses elétrons. Então, a gente tem níveis e dentro desses níveis, a gente tem subníveis. Os níveis, eles são de 1 até 7, que é o K, L, M, N, O, P e Q. Então, camada K é o primeiro nível, camada L é o segundo nível, até o Q, que é o sétimo nível. E dentro desses níveis eu tenho subníveis, que é o S, o P, o D e o F. Então, por exemplo, se a gente tivesse tendo que hospedar esses elétrons, os níveis eles seriam hotéis, e dentro desses hotéis eu tenho os quartos, que são os subníveis, tudo bem? Aqui tem uma imagem que está ilustrando melhor isso daqui. Eu tenho aqui o núcleo, aí eu tenho o nível 1, que é a camada K, o nível 2, que é a camada L, o nível 3, que é a camada M, e assim por diante até o Q, que é o sétimo nível, tudo bem? E quantos elétrons cabem em cada nível e em cada subnível? A gente vai começar olhando pelos subníveis. Então, no subnível S cabe 2 elétrons, no subnível P cabem 6 elétrons, no subnível D 10 elétrons e subnível F 14 elétrons. E aqui eu tenho a quantidade de elétrons também que cabem nos níveis. Então, no nível K cabem 2 elétrons. Espera aí. Se só cabe no nível K 2 elétrons e o subnível S cabem 2 elétrons, então quer dizer, é o que está ilustrado aqui. No nível K, eu só vou ter o subnível S, porque é a quantidade máxima de elétrons que vou abrigar ali. Então aqui tem o número do nível. Então K é o primeiro nível, só tem o subnível S. Aqui eu tenho o segundo nível, que é o L. Então 2, certo? Segundo nível, camada L. No L eu posso ver que cabem 8 elétrons. Então eu tenho o S, que tem 2 elétrons, mais o subnível P, que são 6 elétrons. 6 mais 2, 8. Então aqui eu vou ter 2S e 2P. Na camada ou no nível M, eu tenho 18 elétrons. Então eu vou ter o subnível S, o subnível P e o subnível D. No N eu tenho 32 elétrons, então eu vou ter S, P, D e F. E assim por diante até o Q. Então, por exemplo, aqui no Q eu tenho 8 elétrons. Então, eu tenho no nível S, subnível P e acabou, porque 2 mais 6, 8 elétrons, que já dá o máximo. E esse diagrama aqui que a gente acabou de discutir é justamente o diagrama de Linus Pauling, esse cara aqui, que ele criou para a gente poder organizar os elétrons. Então, a gente pode... Vamos tentar fazer esse diagrama aqui. Então, eu tenho camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q, certo? E aí, eu sei que K é o nível 1, L nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7, correto? E aí eu sei que na camada K só cabem 2 elétrons. Então eu só vou ter o subnível S e aqui vão caber 2 elétrons. No L eu sei que cabem 8 elétrons. Então eu vou ter o subnível 2S2
e 2p6, certo? E assim por diante. Então, aqui na camada M eu sei que cabem 18 elétrons, então vou ter o subnível 3s2, 3p6 e 3d10. Tudo bem? E assim por diante, até eu chegar nesse nível aqui. Então, assim que eu construo esse diagrama. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, aqui em cima desse S, desse P e tal, eu tenho a quantidade de elétrons que cabem, certo? E aí eu posso, o Linus Pauling, ele colocou uma forma de distribuição que vai assim, ó. Eu vou fazer essa ordem aqui de distribuição. Então, eu vou distribuindo os elétrons assim, por isso que tem essas setas. A gente vai ver melhor nos próximos exemplos. Peraí. Então, por exemplo, aqui eu tenho sódio. Vamos tentar fazer a distribuição eletrônica do sódio. O sódio, ele tem um número atômico igual a 11. Então, a gente viu na aula passada que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, se ele tem um número atômico 11, o número de prótons é igual a 11. E se é um átomo neutro, quer dizer que não perdeu nem ganhou elétrons, a quantidade de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual a 11. Então, vamos distribuir aqui o sódio. Então, vamos começar. 1s2, 1s2, até dar 11 elétrons. 2s2. Então, aqui deu 4 elétrons. Aí, próximo. 2p6. Aí, a gente vai somando. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Calma aí, tá faltando só um. Então, aqui eu tenho 3s2, só que eu só preciso de um. Então, vai ficar 3s1, certo? Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tudo bem? Vamos lá vamos pro próximo. Agora eu tenho o íon sódio. Então, a gente tem aqui que o número atômico do sódio é igual a 11. Então, o número de prótons é igual a 11. E o número de elétrons é igual a 11. Só que aqui não é o íon, o sódio propriamente dito, é o íon sódio. E tem um sinalzinho de mais. Então, é um cátion. Se é um cátion e só tem um sinalzinho de mais aqui, significa que perdeu um elétron, certo? Então, é 11 menos 1. Então, eu tenho 10 elétrons para distribuir. Meu Deus, minha letra está horrível, perdão por isso. Mas vamos lá. Então, vou começar aqui. 1s2. 1s2. Próximo. 2s2. 2p6. E, pera. Se eu contar aqui, 6 mais 2, 8. Mais 2, 10. Então, achei a distribuição eletrônica do sódio. Tudo bem? Tudo bem. Aí, agora, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o cálcio. Então, é a mesma coisa. O cálcio, ele tem um número atômico igual a 20. Então, o número de prótons é igual a 20. É um átomo neutro? É um átomo neutro, não tem nenhum sinalzinho de mais ou menos aqui. Então, o número de elétrons que eu tenho para distribuir é igual a 20. Então, vamos lá. 1s2. 2s2. 2p6. Aí eu posso ir contando aqui, ó, que eu tenho 6 mais 2, 8 mais 2, 10 elétrons. 3s2. Então, 10 mais 2, 12. 3p6.
Então, posso olhar 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18. E o próximo nível, 4s2, até dar 20 elétrons. Então, se te perguntarem a distribuição eletrônica do cálcio, é essa daqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tudo bem? Aí, vamos lá. Aí tem uma coisa chamada de camada de valência. A camada de valência é a última camada a receber o elétron. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui que é o magnésio. Vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio? Magnésio, aqui ele tem um número atômico igual a 12. Então, eu tenho elétrons igual a 12, certo? Então, vamos fazer a distribuição desses elétrons. 1s2, pode puxar aquele diagrama que a gente construiu. 1s2, 2s2, 2p6 e 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Faltam 2 elétrons. Então, a próxima é o 3s2. E como eu olho qual é a camada de valência? Bom, a gente sabe que esse primeiro número representa a camada, certo? Então, nível 1, camada K. Nível 2, camada L. E camada 3, nível M. Então, eu posso olhar que aqui a última camada é a camada 3. E o subnível S. Então, essa aqui é a camada de valência, 3s2. Então, quantos elétrons tem na última camada? Tem 2 elétrons na última camada. Até se eu olhar aqui o átomo, tem aqui a distribuição dos 12 em elétrons. E essa aqui, que é a última camada, KLM, ela tem justamente 2 elétrons, como a gente fez na distribuição. Ah, professora, e se eu fizesse a distribuição eletrônica do cátion do magnésio, o magnésio 2+. Se é 2+, quer dizer que perdeu 2 elétrons. Se perdeu 2 elétrons, então vamos só esquecer isso daqui. Vamos olhar essa distribuição aqui agora, porque agora eu tenho 10 elétrons. Eu tenho 10 elétrons para distribuir, certo? Então, agora eu tenho 10 elétrons aqui para distribuir. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10 elétrons. Qual é a última camada? A última camada é a camada 2. Então, a camada de valência é essa parte aqui. Então, 6 mais 2 é igual a 8, certo? Então, quantos elétrons eu tenho na última camada do íon magnésio? Eu tenho 8 elétrons. Então, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 elétrons na camada de valência, tudo bem? Bom, gente, foi só isso por hoje. Eu sei que isso é um pouquinho complicado quando a gente olha na primeira vez, só que se a gente for treinando com vários átomos, vocês podem pegar aí alguns exemplos na internet, na lista de exercícios, vocês vão ver que quanto mais você pratica, mais você aprende. É um pouquinho complicado mesmo, mas se treinar, dá tudo certo, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente. Beijos e bons estudos!